Empreendedora em alimentos e ajudo outros empreendedores a atingirem resultados extraordinários com seus negócios. E eu tô aqui hoje porque ao longo de toda a minha carreira, ao longo da minha vida, eu vi e vejo até hoje com os meus clientes, com os empreendedores que fazem contato comigo, a luta dos empreendedores para manterem os seus negócios. Tanto que eu criei um grupo no Telegram chamado Guerreiros em Alimentos, porque os empreendedores em alimentos são guerreiros mesmo. E eu sei que é possível sim ter resultado, ter lucro, ganhar dinheiro fazendo o que ama e ainda ter tempo para a família. Então, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Quero dar um oi para quem já entrou. A Laura já entrou, vamos ver quem mais já entrou. A Letícia, Natália, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está transmitindo aqui no Instagram e aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos também ao pessoal que está aqui no YouTube. Então, eu vou falar um pouquinho para cada um. Que ótimo, que bom que estão me ouvindo. É isso aí. Ótimo mesmo. Então, vamos começar, vamos botar a mão na massa e já vamos começar o conteúdo de hoje, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. E é o seguinte, antes de a live de hoje, que é sobre... Todos que viram o post já sabem, né? Não tem nada de surpresa. A live de hoje é industrialize sem perder o frescor. E para começar, eu já quero um compromisso de todos vocês que estão aqui. É o número 1. Eu quero que vocês esqueçam, eu quero que vocês esqueçam totalmente tudo que vocês pensam ou sabem sobre industrialização de alimentos. Tudo que vocês, todos os poréns, tudo que passa pela cabeça do que produto artesanal, fresco, não pode ser industrializado. Eu quero que tu esqueça 3 coisas que a gente aprendeu lá no colégio, lá na época de colégio, que ainda está até hoje. Todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos, eles estão baseados em três pensamentos. Eu quero que tu esqueça carro Ford preto. Esquece isso, tira isso da tua cabeça. Eu quero que tu esqueça produto químico e eu quero que tu esqueça fast food. Já vou explicar por quê. Por que eu tô falando isso? Carro Ford preto. Isso para nós significa que na indústria sai tudo sempre igual, sempre igual. Carro Ford preto, sempre igual, sempre igual. E já começa aí na tua cabeça fazer uma analogia com alimentos. Eu quero que tu esqueça químico, produto químico. O que dentro da indústria de alimentos, dentro da tua área de alimentos, tu pensa quando pensa em produto químico, tu pensa em conservante. E eu quero que tu esqueça sobre fast food, ou seja, produto que não faz bem para a saúde. Então, essas três referências alinhados com alimentos já quebram paradigmas sobre o que é industrialização de alimentos. Eu fiz várias enquetes nos stories aqui do meu canal sobre o que as pessoas entendiam sobre industrialização. Se produto artesanal, produto fresco poderia ser industrializado, o que pensa sobre a industrialização. E baseado nisso, eu quero esse compromisso já no início da live. Esquece 3 coisas, esquece carro Ford preto, que na nossa mente é igual a indústria, tudo igual, tudo igual. Esquece produto químico, que é conservantes, dentro da visão de uma indústria de alimentos, não que seja. E esquece fast food, a visão de que o produto não faz bem para a saúde, certo? A gente já vai começar assim, com o pé na porta hoje.
E para e o que eu percebo conversando com empreendedores em alimentos, conversando com consumidores, conversando com e vendo todo esse cenário de uma necessidade de um produto artesanal, de saudabilidade. O que isso vem à tona para mim? Que o público em geral, consumidores, empreendedores, entendem que não é possível industrializar um produto artesanal, não é possível um produto fresco, não pode ser industrializado. Então, o primeiro pilar da live de hoje é a gente vai falar sobre mindset, a gente vai quebrar esse paradigma, porque quebrando esse paradigma, tu, empreendedor de alimentos, vai conseguir sim industrializar o teu produto mantendo o frescor. Esse é o principal ponto da live de hoje. Certo? E para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho de história, a gente tem que falar um pouquinho sobre história. E a história da alimentação começou junto com o homem. Começou lá na pré-história, não esqueçam disso. Quem nós éramos como lá na pré-história, nós éramos caçadores-coletores. O que acontecia? O que a gente aprendeu lá no colégio sobre história? Que dentro de uma família, um casal com filhos, a mulher ficava no local onde eles moravam, ali na gruta, onde quer que fosse, cuidando dos filhos e coletando frutas nas árvores próximas, nas regiões próximas. E o homem saía para caçar. Então, o homem, lá nos primatas, eram caçadores-coletores. É isso que nós éramos. E nós, como homens, nesse contexto, nós tínhamos uma alimentação balanceada. Pensa comigo, a mulher ficava com os filhos coletando frutas, vários tipos de frutas, diferentes tipos de frutas em estações do ano, e o homem saía para caçar. Então tinha proteína, tinha sais minerais na dieta, tinha vitaminas, tudo que o homem precisava para uma dieta balanceada. Foi passando o tempo, a evolução do homem foi acontecendo, e por observação, o homem descobriu o quê? Que certas árvores davam frutos em tal período, que certos animais estavam em algumas regiões em outro período, que mudava com a lua, o florescimento mudava com a lua, várias dessas informações. E também eles começaram a perceber que as sementes que, depois que eles comiam as frutas, as sementes que eles largavam no chão, às vezes nascia uma árvore, às vezes não nascia. Nascia uma planta, às vezes não nascia. Dependendo da lua nascia, dependendo da lua não nascia, eles começaram a observar. E através dessa observação, criou-se a agricultura. Olha só, o que pré-história tem a ver com uma industrialize sem perder o frescor? Segura que tem tudo a ver. E quem criou a agricultura? Quem que descobriu a agricultura? Foi a mulher. A mulher lá no ambiente, cuidando dos filhos, coletando aquelas frutas, largando as sementes em volta da gruta, lá da caverna onde eles moravam. A mulher descobriu a agricultura. Ela percebeu que dependendo da lua, dependendo da estação do ano, aquela semente virava uma planta ou não. E assim começou a mulher começou a produzir alimentos para sua família. O homem saía para caçar, ficava meses fora, luas e luas fora, e a mulher começou a fazer a agricultura que a gente conhece hoje. Pasmem, tem partes da história que ninguém conta. E isso foi feito através de uma observação. O que ocasionou o descobrimento do plantio? Isso ocasionou que essas famílias, esses grupos de pessoas,
pararam de se deslocar, porque aquele homem caçador-coletor, ele era nômade. Quando terminava o alimento num lugar, eles viajavam e iam coletar alimento em outro lugar. A partir do momento que começou a haver o plantio, eles começaram a se fixar em alguns lugares, porque tinham que esperar o período para florescimento, para as frutas, né? Para tudo. Então começaram a se fixar nos lugares. E a partir desse momento aconteceram duas coisas importantes. Começou a acontecer a formação de aldeias e cidades e começou a acontecer uma outra coisa muito importante, que foi a baixa da qualidade na dieta. Porque o número, a variedade de alimentos que o homem ingeria quando era coletor era muito maior, porque ele se deslocava atrás de outros alimentos, do que agora que ele fazia o seu próprio plantio. E isso foi evoluindo, gente. Isso aí a gente está falando da época dos primatas, e depois foi passando milhares, centenas e centenas de anos, até anos antes de Cristo, quando realmente as cidades começaram a existir. E com as cidades, o crescimento demográfico. Agora a gente está chegando na industrialização. Com as cidades, o crescimento demográfico. Mas, ao mesmo tempo que começava a crescer o número de pessoas naqueles grupos, naquelas aldeias, muita gente começava a morrer por doenças, por pestes. Não esquece que eu falei que a dieta começou a cair muito a qualidade. Então, e toda essa alimentação, ela era fornecida do campo, né? As pessoas, grupos de pessoas se reuniam, acabavam morando naqueles vilarejos, a produção de alimentos acontecia no campo, tinha que deslocar por muitos e muitos quilômetros até o alimento chegar, era muito difícil essa alimentação. E mais à frente, né, centenas de anos para frente, chegando ali pelo século XV, que começou realmente as cidades se formarem e a produção de alimentos. Por quê? Porque o crescimento demográfico começou a aumentar muito. Começou a aumentar vertiginosamente. E aí os caras começaram a pensar, não, como é que a gente vai alimentar toda essa gente? Precisa alimentar essa gente. E assim que começou a produção e a industrialização de alimentos, né? Pela necessidade de cada vez mais comida. E depois, com a Revolução Industrial, que foi final de 1800, final de 1700, início de 1800, é que sim, aí a produção de alimentos aumentou drasticamente. Se vocês lembram lá do colégio, a Revolução Industrial começou com a máquina a vapor, com a produção do algodão, isso e aquilo, mas a produção de alimentos foi decisiva para a manutenção da sociedade como a gente encontra hoje. Porque daí, com todo esse conhecimento, começou sim a produzir alimentos em maior escala. Começou-se a produzir mais vinho, começou a produzir farinhas, principalmente produtos à base de trigo, de milho, e a alimentação começou a fortalecer as pessoas e começou a morrer menos gente do que era antes. E o boom total da industrialização de alimentos aconteceu ali por perto de 1900 com a Primeira Guerra Mundial. Por quê, gente? Por que com a Primeira Guerra? Porque tinha que dar comida para esse povo que ia lutar tão longe. Como que as pessoas iam se alimentar? Certo? Então tinha que mandar comida para esse povo. E com isso começou a se criar, a desenvolver muitos dos processos produtivos que a gente tem até hoje para conservação de alimentos. Para conservação de alimentos. Por exemplo, os produtos enlatados foram criados nessa época para a Primeira Guerra, porque tinha que mandar feijão enlatado, carne enlatada para esse povo poder comer onde eles estivessem. E aí a produção de alimentos, ela assim, ó, estourou mesmo. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a indústria de alimentos no Brasil,
ela só não atinge mais países, só não está mais presente do que a ONU mundialmente. Mas ela está disseminada em praticamente todos os países do globo. Por que eu estou contando toda essa história? É óbvio, isso aí tudo aconteceu lá na Europa, né, gente? Vocês lembram da história, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas por que eu estou contextualizando com essa história? Para mostrar que a produção de alimentos, ela acompanhou as necessidades da humanidade desde quando nós éramos simplesmente caçadores-coletores até os dias de hoje, até esse momento que a gente tem hoje. Certo? E essas necessidades foram sendo atendidas e a industrialização foi se desenvolvendo a partir disso. E agora a gente vai entrar no ponto que é crucial, certo? Deixa eu só dar um oi, que eu vi que um monte de gente entrou e eu não dei oi, só tinha dado oi antes. A Iê entrou, seja bem-vinda. Aline, Adri. Quem mais? Souza Guima, Márcia, Raquel, Rodrigo, Clarice, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí. Gente, hoje, para tu que entrou agora, a gente está falando sobre industrializar sem perder o frescor. Deixa eu colar de novo aqui o comentário. Deixa eu ver que não fixou antes. Vamos ver se agora eu consigo. Aí, fixado. Hoje a gente está falando sobre industrializar sem perder o frescor. E tu que chegou agora, eu fiz uma contextualização de como as indústrias de alimentos vão atendendo a necessidade conforme a evolução do homem. E daqui para frente não vai ser diferente. E agora tu vai entender por que eu estou falando isso. Então, essa necessidade de conservação. Eu estou com a minha colinha aqui porque eu não posso esquecer de falar nada para vocês. Essa necessidade de conservação, ela tem se desenvolveu para 3 fatores principais: processos, ao longo de todos esses anos, processos, aditivos e prazo de validade. É para manter esse método de conservação e para poder atingir cada vez em maior escala que a indústria de alimentos foi se desenvolvendo nesses 3 pontos: processo, aditivos e prazo de validade, para atender as necessidades do consumidor desse fim da Primeira Guerra até hoje. Mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás, quando eu estava na Europa, eu lembro da primeira vez de ouvir falar em Clean Label. Eu acho que faz uns 10 ou 15 anos isso na Europa. O que é Clean Label, para quem não sabe? Clean Label, a tradução é rótulo limpo. Quer dizer o quê? Que na Europa, por todo um contexto de saudabilidade, começou a haver, há 10, 15 anos atrás, uma busca de menos ingredientes, de menos aditivos nos rótulos. Então, estou trazendo aqui mais uma necessidade do consumidor para o desenvolvimento da indústria, certo? E por essa necessidade de maior saudabilidade, de ter menos aditivos nos rótulos dos produtos, por si só, a indústria de alimentos teve que se desenvolver novos processos, desenvolver novas embalagens, para quê? Para poder manter a conservação, a escala, o alcance da sua produção para o público, para os consumidores, para a humanidade, para os grupos de pessoas, né? Então, essa escala precisa ser mantida. Então, a partir dessa necessidade de saudabilidade, de rótulo Clean Label, a indústria parou para pensar como que eu vou fazer para poder manter a validade dos produtos, como eu vou fazer para poder manter a escala de produção e o alcance para o meu consumidor. E através disso foi desenvolvido outros processos. Eu quero trazer aqui só alguns exemplos de processos de processamento térmico, desenvolvimento de embalagens, o HT como a gente tem hoje,
Esses todos os processos foram para quê? Para poder manter o alimento com uma conservação maior e reduzir cada vez mais o uso de conservantes. Foi a partir dessa necessidade. Tanto que hoje, se vocês forem pensar, o leite tipo A, por exemplo, que é um produto que tem uma qualidade extremamente superior do leite que a gente conhece de caixinha, ele tem um cuidado muito maior, um desenvolvimento, um processo muito maior, que é um cuidado sanitário, desde o campo até o engarrafamento, para poder garantir a qualidade e o prazo de validade sem o uso de conservantes. Então, é esse desenvolvimento tecnológico que a indústria fez ao longo dos anos para poder atender a necessidade. E o que a gente vê hoje? Mais um passo nessa evolução de um homem que precisava simplesmente se alimentar, depois em maior quantidade e pouca visão de necessidade nutricional, depois para uma visão totalmente focada de escala e conservação de alimentos, mais um passo que a gente falou em saudabilidade, em clean label, e já há alguns anos, o que eu vou dizer, 3, 5 anos no máximo, uma visão de consumo voltada ao artesanal, voltada ao frescor. E é aqui que a gente está hoje. Como a gente pode utilizar os processos da indústria de alimentos para manter o frescor do teu produto, para poder manter o teu produto como um produto artesanal. E por que eu contei toda essa história? Para todos nós, que muitos de nós, não só empreendedores ou não, consumidores, a gente pensa que um produto artesanal, ele não pode ser industrializado, um produto fresco, ele não pode ser industrializado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa mudança de mindset. Muda esse pensamento. Por isso que no início dessa live, para quem não estava aqui, eu pedi 3 coisas, eu já pedi um compromisso de cara no início da live. Esquece tudo que tu sabe sobre carro preto Ford, ou seja, o que é carro preto Ford? É tudo sempre igual, produção sempre igual, sempre igual, sempre igual. Esquece tudo que tu sabe sobre produto químico, que seriam, na cabeça do consumidor, conservantes, e esquece tudo que tu sabe sobre fast food, ou seja, que um produto que é produzido em grande escala não pode ser saudável. E é parando por aqui que a gente quebra essa visão de que eu não posso industrializar um produto artesanal. Certo? Acompanharam, pessoal, até aqui? Tá claro? Conta para mim se tá claro, porque agora a gente vai começar a olhar quais são as barreiras para se industrializar um produto artesanal. Deem um sinal para mim se tá fazendo sentido para vocês. Sim? Que bom. Vi que mais gente entrou. A Ana entrou. Seja bem-vinda, Ana. Ok, sim, é isso aí. Então, quem tem esse pensamento de que um produto artesanal não pode ser industrializado, ou fresco é diferente de industrializado, vai falando aqui para mim que eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu conheço uma pessoa que tem uma pousada, um hostel, muito próximo aqui da cidade onde eu moro, e eu liguei para ela para pedir informações sobre o hostel e tal, perguntei sobre os produtos do café da manhã, porque tem uma pegada bem vegana, produtores da região e tal. E quando a gente estava conversando, ela me disse assim, ó, não te preocupa porque aqui eu não uso nada industrializado. Olha só a visão que as pessoas têm de algo industrializado, como um ponto de vista negativo, com um ponto de vista de que tem conservante, que não faz bem para a saúde. Mas o que eu quero trazer aqui é tu, empreendedor de alimentos, tu pode sim
ter um produto artesanal e industrializar. Por isso que a gente fez aquele compromisso das 3 coisas para esquecer. Foi baseada nessa conversa que eu tive com essa pessoa há algum tempo atrás, que eu propus para quem votou na enquete da semana passada a live de hoje, né? Industrialize sem perder o frescor. A Márcia falou. Então, quer dizer que eu posso fazer compostas artesanais com bases industriais. Exatamente isso, Márcia. E agora a gente vai saber. Agora a gente vai falar sobre quais são as barreiras para uma produção artesanal transpor e como a gente pode transpor essas barreiras. A tua pergunta é excelente. Tu pode sim ter uma produção artesanal com base industrial. E esse é o grande diferencial, gente. É para esse nível que eu quero levar vocês, empreendedores em alimentos. É para esse nível de conhecimento, de potencial de negócio, de capacidade de negócio, que eu posso sim ter um produto de alta qualidade, artesanal, fresco, tendo resultado financeiro, tendo escala e tendo visão de onde eu quero chegar com o meu negócio. Não é um negócio para eu salvar, pode até ser um negócio para te salvar o mês, pode, por que não? Mas se tu quiser. Agora, se tu quiser ter um negócio que vai crescer, que vai dar escala, sem perder a identidade, olha só, sem perder a identidade, tu pode sim. E é isso que eu quero fazer com os empreendedores em alimentos, com os guerreiros em alimentos que estão aqui comigo nessa jornada, certo? Então, o que que tem? Tem uma coisa super importante que eu esqueci de falar. Falei, mas não dei a devida importância. Olha só, antes da gente falar das barreiras, eu quero falar 2 coisinhas. Primeiro, o que então industrializar? Tá? O que é industrializar? Industrializar algo, no nosso caso, um alimento, é ganhar em escala com lucro. Industrializar é isso, é tu produzir algo em maior escala. Quando tu produz em maior escala, tu tem mais oportunidade de reduzir o teu custo e, por consequência disso, aumentar o lucro do teu negócio. Isso é industrializar. E fixa bem essa informação na cabeça. E o segundo ponto que eu não posso deixar de falar é que, ao longo dessa história, a indústria de alimentos, ela fez o quê? 4 coisas. Quero repetir isso, eu já falei, mas é importante. A indústria de alimentos, ela supriu necessidades da humanidade. Lembra que eu falei toda a história do crescimento demográfico, da baixa qualidade de dieta, muitas pessoas morrendo de doenças, né? Até que com a Revolução Industrial, a produção de alimentos começou a aumentar e os caras se ligaram, tem que dar comida para essa gente, como é que a gente vai fazer? Começaram a pensar sobre isso. Né? Então, a indústria de alimentos, ela supriu uma necessidade. E quem estava aqui comigo desde a primeira live, que a gente está na 8ª live do projeto Turbine o Seu Negócio em Alimentos. Quem estava comigo lá na primeira live, a primeira live foi como lançar um produto de sucesso do zero na área de alimentos. Foram 4 sequências de live e a primeira foi mercado. E na live mercado, eu ensinei o passo a passo para tu fazer pesquisa de mercado. E um dos pontos super importantes desse passo a passo era identificar gaps no mercado para suprir necessidades. Quem lembra disso? A Aline já levantou a mão ali. Suprir necessidades. Então, viu como tudo tem uma conexão? Lá, quando eu ensinei a como lançar um produto, eu ensinei que tem vários passos que tu tem que fazer. Eles é identificar oportunidades de suprir necessidades. Era no passo busca de oportunidades.
certo? Então foi isso que a indústria de alimentos fez ao longo do tempo. Foi isso que o homem fez ao longo do tempo. Foi isso que aquela mulher que estava lá naquela caverna com os filhos, enquanto o cara saía para caçar, o que que ela fez? Ela fez uma pesquisa de mercado, ela observou a natureza, ela observou a lua, ela observou as condições do tempo e ela viu que ela poderia sim. Olha, mas às vezes aqui nasce uma planta dessa semente, às vezes não nasce, por quê? Ela começou a pensar sobre isso. E assim a mulher criou a agricultura. Então, buscou suprir uma necessidade, que era a necessidade de alimentação. Ficava ali durante muito tempo esperando a comida que o cara estava trazendo, da caça, sei lá do que. Né? Um outro ponto que é muito importante ressaltar com a indústria de alimentos é que a indústria de alimentos viu uma necessidade de criar escala, devido ao crescimento demográfico, devido a muitas pessoas morando num local específico, que foi a criação das cidades, o alimento vinha muito longe do campo, então precisa criar escala, precisa produzir em maior quantidade. Também a indústria de alimentos se desenvolveu em métodos de conservação. Como eu posso levar alimentos para mais longe, né, e para mais pessoas? Foi assim que se desenvolveu o charque, foi assim que se desenvolveu as conservas, foi nesse pensamento de método de conservação. E também, ao longo de todos esses milhares de centenas de anos, como isso pode dar lucro, né? Porque precisa ter um ganho financeiro com isso. Isso é industrialização. E agora a gente vai pegar isso e trazer para o teu negócio empreendedor em alimentos que produz de forma artesanal. E essas barreiras, não vou te mentir que é fácil quebrar como empreendedor em alimentos? Não, não é fácil, mas é possível. É muito possível. E tu precisa estar atento. Então, o primeiro ponto que eu quero falar hoje, a primeira barreira que tu precisa quebrar e que eu vou te ensinar, vou te dar ideias aqui de como fazer isso. A primeira é ganhar escala, certo? Ganhar escala como? Um dos conceitos de uma produção artesanal, de um produto fresco, de uma produção pequena, é a produção manual, é o processo no 1 a 1. E aí tu, empreendedor, pode dizer, Michele, eu não quero abrir mão nisso, porque se eu abrir mão disso, isso afeta a qualidade do meu produto, afeta a textura, afeta o sabor, afeta a aparência. Tudo bem, não vamos mexer nisso. Tu vai continuar produzindo de forma manual, porque não tem nenhum equipamento que faça aquela dobra no canto da massa, como tu faz com a mão. Tá tudo bem. E também tu vai dizer para mim que eu não tenho grana para investir, eu não tenho grana para comprar equipamento. Tudo bem, a gente vai considerar essas duas coisas. O que a gente vai falar aqui é muito pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero que tu faça, identifica no teu negócio quais são os teus pré-processos. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre criar um processo produtivo. Boa, muito bem. Estou vendo aqui um comentário de relance. Boa, pode ser uma objeção, né? Sim, com certeza. São duas objeções que eu identifico, Aline, com os meus clientes empreendedores em alimentos e com muita gente que eu converso, que é a qualidade do produto. Quando ele vai, por exemplo, para uma máquina para fechar, para montagem, o produto não sai igual. Por exemplo, teve um empreendedor que me perguntou sobre pizza. Dá exemplos para a minha produção de pizza. Muitas vezes, se tu vai fazer uma produção de pizza, ela totalmente automatizada, ela fica muito próxima àquelas pizzas de caixinha e não é essa aparência que o empreendedor quer dar. Ele quer ter aquela borda com uma dobra diferente. E isso precisa muitas vezes ser feito à mão. Certo? E também porque aqui, ó,
muito empreendedor não tem grana ainda para investir, está construindo o seu negócio em alimentos. Então, eu quero deixar isso como, ok, tudo bem, vamos fazer, tomar ações além dessas. Essa é a proposta aqui. Então, falando de escala, eu quero que tu pense em pré-processos. Eu tenho falado muito sobre desenha o teu processo produtivo, qual é a espinha dorsal do teu negócio e coloca em etapas paralelas e secundárias os pré-processos. E eu quero dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, esse empreendedor que me falou da pizza. O que que ele disse? O que é o processo principal dele? O processo principal dele é a montagem da pizza. O que é o pré-processo? Por exemplo, o molho. Ele me disse que ele produz o molho, que ele não compra molho pronto, que o molho dele ele faz a partir do tomate, ele faz a passata, etc. Então tá, como tu pode fazer esse processo mais industrializado? Tu torna o teu processo de produção de passata como algo em escala maior. Tu pode, por exemplo, tu pode deixar organizar tua produção para fazer o processo num dia anterior. Tu pode escalonar. Tu já faz no dia o processo de produção da passata, do molho, num dia antes ou na noite anterior. Faz a organização do teu processo produtivo. Aí tu vai produzir, por exemplo, hoje tu faz várias batidas de panela, vai cozinhar numa panela pequena. Não, faz uma produção num dia anterior, totalmente organizado, numa quantidade maior. Já deixa as dosagens prontas para tua montagem. Porque muitas vezes eu vou conversar com o empreendedor, eu vou visitar a área de produção do empreendedor e ele, tá, agora eu tenho que ir lá pegar isso. Não, agora vamos pesar o açúcar. Agora eu tenho que pesar o sal. Não, tu já faz esse pré-processo antes. Por quê? Porque na hora que tu for montar a tua pizza, por exemplo, tu vai fazer essa montagem mais rápida. Tu divide o teu processo em etapas, porque daí tu já preparou o molho na noite anterior, ele já está esfriando, tu já porcionou em quantidades menores para quem vai montar a pizza conseguir manipular, tu vai conseguir calcular melhor quanto que de 10 quilos de tomate, quanto que gerou de molho, tu vai conseguir medir melhor as tuas perdas. Tudo isso é industrialização. É tu conseguindo fazer numa escala maior, tu consegue medir o teu processo, tu consegue saber onde tu tá perdendo, tu consegue identificar formas melhores de produzir. Melhores, mais rápidas, mais produtivas, com custo menor. Produzir a mesma quantidade, mais quantidade no mesmo tempo. Isso é produtividade. Quanto mais tu consegue produzir no mesmo espaço de tempo, certo? E também, seguindo, ainda estou lá no exemplo da pizza. Por exemplo, esse empreendedor da pizza, ele já preparou o molho, né? Já fez numa escala maior. Ele já conseguiu medir o que ele fez, qual foi o rendimento que deu, certo? Ele consegue anotar, calcular, saber. Aí ele tá lá na montagem da pizza e ele vê, olha só, ele vê que às vezes a pizza sai um pouquinho mais pesada, às vezes ela sai um pouquinho mais leve. Às vezes o molho que ele fez não deu para toda a produção de pizza que ele tinha programado. E aí ele fica sem saber, mas o que aconteceu com o molho? Mas eu fiz a mesma quantidade e agora deu menos. O que aconteceu? E aí ele não percebe que a dosagem do molho em cada massa cada vez é diferente. E o que ele pode fazer para melhorar isso? Para melhorar a escala, para melhorar a assertividade, e aí já entra até em qualidade de produto, a gente já está até entrando em qualidade de produto. Ele pode simplesmente ter um utensílio dosador
que ele vai lá e dosa sempre a mesma quantidade de molho em cada massa. Percebe que isso é um processo industrial, é tu ter sempre a mesma quantidade, mas de uma forma que o teu produto não perde a identidade. Certo? E além disso, tu tem o ganho aqui, a gente falou de ganho de escala, mas junto a gente já falou em ganho de custo. Porque se tu vende a tua pizza por unidade, às vezes vai mais molho, às vezes vai menos molho, às vezes ela vai mais pesada, às vezes ela vai mais leve. E aí tu já perdeu em custo. Olha só. Aqui a gente está falando de qualidade de produto também. Eu falei, a gente vai falar de escala, mas a gente já está falando de custo, a gente já está falando em qualidade de produto. Às vezes vai com mais molho, às vezes vai com menos molho. Aí eu, Michele, compro a pizza desse empreendedor hoje. Ai, tava super suculento, um molho maravilhoso, nossa, tava muito bom. Aí na semana que vem eu vou comprar de novo. Ah, mas hoje tá com menos molho. O que que eu vou pensar? Tá, mas como assim? Hoje o produto tá sem qualidade, amanhã tem qualidade? E não, era só não era uma questão de qualidade, era uma questão de processo. E isso, gente, está impactando lá no bolso dele. E ele, às vezes, nem imagina aonde esse dinheiro está escorrendo. Vocês entenderam a sacada do industrializar sem perder o frescor? Eu vi que tem vários comentários aqui. Visualizar o meu pré-processo de produção e otimizar o tempo de produção também. Exatamente. Teve algumas lives atrás, Márcia, que eu mostrei como a gente faz um fluxo de processo simples, numa folha de papel. Entendeu? Então, tu desenha o teu processo principal, que é o exemplo que eu dei aqui da pizza, é a montagem. Quais são os processos paralelos da pizza? É fazer o molho, é preparar a massa, é ralar o queijo, se o teu queijo não vem ralado, é pesar os ingredientes antes. Tudo isso faz parte do pré-processo. E tu fazendo tudo isso antes, tu já organizando, tu já dosando, quando chega na hora da produção, tu consegue fazer mais em menos tempo, mais quantidade em menos tempo, tu consegue fazer com mais qualidade e tu consegue gerar mais lucro para o teu negócio, de botar mais dinheiro no teu bolso, tá? É exatamente isso que tu falou. Nunca tinha pensado nisso em um dosador, pode ser, exatamente. Isso não deixa de ser um processo industrial, é um processo de industrialização. Por que que eu falei para vocês esquecerem lá no início o carro preto Ford? Porque a gente tem essa visão de que para industrializar tem que ter uma máquina ali, ó, cuspindo o produto. Mas não, como eu posso trazer esse conhecimento da indústria de alimentos, esse conhecimento super importante para dentro do meu negócio como empreendedor. Esse é o meu papel aqui, é trazer esse meu conhecimento de 20 anos, de trabalhar em empresas multinacionais, de ter viajado o mundo conhecendo o produto, traduzir isso e te explicar, empreendedor, como tu pode fazer isso no teu negócio e fazer o teu negócio dar mais certo. Mais certo, fazer o teu sonho bombar. É isso. Tá? Então a gente falou de escala e a gente já falou um pouco de lucro, mas eu quero ainda reforçar alguns pontos, tá? Falar de lucro num processo produtivo é falar também, é falar de custo, é falar de perdas, é falar de produtividade. Tá? Para quem não está familiarizado com essa palavra produtividade, produtividade é produzir uma certa quantidade de quilos por hora por homem. Isso é produtividade, tá? É a quantidade em quilos por hora por cada pessoa que está envolvida ali na produção, por isso que é por homem. Isso é o conceito de produtividade. Né? Para a gente simplificar aqui, vamos dizer assim, ó, que é tu produzir uma quantidade num certo espaço de tempo. Quanto mais tu produzir no mesmo espaço de tempo, maior a tua produtividade. É isso. Quanto mais tu produzir,
mais tu reduz o teu custo. Aquelas pessoas que estão ali envolvidas para produzir mais, elas custam menos do que as mesmas pessoas para produzir uma quantidade menor, certo? Esse é o conceito de produtividade. E é importante, além da produtividade, tu tá atento às tuas perdas. Vamos falar. Perdas não é só quando o produto vai fora, não é só quando aquele ingrediente tu não usou, não é. Esse exemplo que eu dei da pizza é uma perda, né? Aquele produto, aquele molho a mais está indo na massa de pizza e não está sendo computado no custo. Isso é uma perda, quando não está computado no custo, certo? Também tem perdas de reprocesso de produto, tem outras perdas, mas que não vem ao caso a gente abordar agora. Então, esse apontamento que a gente chama, essa anotação, esse mapeamento do teu processo é super importante para te saber realmente qual é o lucro do teu negócio. Eu tive um tempo atrás, trabalhando com um empreendedor, e ele estava fazendo tipo uma torta, um produto bem diferenciado, com valor agregado bem alto. Ele já produzia há algum tempo e ele tinha um método de venda para o cliente que no processo de venda, olha só, gente, no processo de venda, ele gerava uma perda de 15 a 17%. E numa consultoria que eu estava fazendo com ele, numa mentoria que eu estava fazendo com ele, numa das nossas reuniões, a gente estava ali observando o método de preparo do produto para venda, e eu olhei e eu identifiquei essa perda. Eu perguntei para ele, tá, mas quanto que fica aqui nessa embalagem? Quanto que fica de produto aqui nessa embalagem? Ele, não sei, então vamos pesar. Quando a gente pesou, a gente viu que isso representava em torno de 15%. E a gente foi olhar o custo e ele não considerava essa perda no custo. Isso estava dando um impacto direto no lucro dele. De uma conversa, de uma reunião que a gente teve, analisando, observando, identificando. Eu estava fazendo um diagnóstico, naquele momento lá, eu estava fazendo um diagnóstico dos processos de venda dele, porque um dos motivos pelo qual ele contratou a minha mentoria era para desenvolver novos canais de vendas. E eu identifiquei isso no diagnóstico. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque tu, empreendedor, talvez esteja tendo alguma perda no teu processo que não está sendo computada, certo? E o último ponto, eu não posso demorar, porque olha só, já é 20h48, passa muito rápido. O último ponto é a validade, né? Então, aqui eu quero ficar diretamente ligada no ponto sobre conservantes, tá? Uma das barreiras de uma produção artesanal e fresca é não usar conservantes, usar o mínimo de aditivos possíveis, ter uma produção, ter uma fórmula, uma receita bem caseira. Então, para isso, empreendedor de alimentos, para te poder ter um prazo de validade maior, não utilizar aditivos conservantes, não ter um processo produtivo muito agressivo para o teu produto, tu precisa cuidar drasticamente, profundamente do teu processo de higienização e manipulação de alimentos. Precisa cuidar muito isso. Por exemplo, se tu tem um produto que tu vende pronto para o cliente, se tu trabalha com empada, ela sai do forno e depois ela vai para uma embalagem, ela vai para a venda para o consumidor. Esse processo até o forno, todo produto naturalmente, todo ingrediente naturalmente, ele vem com uma carga microbiana natural.
Dependendo da manipulação, a gente inclui mais micro-organismos. Um processo de assar, por exemplo, como de uma empada, reduz essa carga microbiana. E depois tem uma manipulação de novo, ela vai para o freezer ou ela vai já para o ponto de venda. Essa manipulação pós-processamento térmico, ela tem que ser muito cuidada. Por quê? Para te não adicionar mais micro-organismos ali, e aí tu consegue manter mais o teu prazo de validade. Estou dando esse exemplo, mas pode ser para qualquer tipo de indústria. Então, quanto mais natural, mais artesanal é o teu produto, mais cuidado tu precisa ter com a manipulação e higiene de alimentos. A gente está num momento que esse assunto está super em voga, não poderia ser diferente, mas essa já é uma realidade de todos nós, empreendedores em alimentos, certo? E também porque o produto artesanal, o produto fresco, ele tem essa tratativa de ter o clean label que a gente falou de 10 a 15 anos atrás, né? Então a gente precisa ter um cuidado especial. A pessoa que faz a pizza, a pessoa que faz uma empada, um salgado, os doces, esse processo de manipulação, ele precisa ser ainda mais cuidado, porque ele vai direto para o consumo. O cliente não talvez chegue em casa e dê uma aquecidinha, mas ele não vai passar por um processamento térmico drástico. Então, isso a gente precisa ter um super cuidado para quê? Além para a segurança do consumidor, a segurança do produto, também para a questão do prazo de validade, que foi um outro ponto, que é uma outra barreira para a industrialização de produtos artesanais e frescos, que é ter um prazo de validade maior. Se tu não quer usar conservantes, se não é um produto que usa conservantes, se não é um produto que tem um processamento térmico drástico, como que tu vai manter o prazo de validade? Tu tem que cuidar ainda mais da manipulação de alimentos. Assim tu consegue estender um pouco mais o teu prazo de validade. Então, hoje, gente, a gente falou sobre o que é industrialização, a gente falou sobre o contexto histórico da indústria de alimentos atendendo às necessidades do consumidor, e a gente falou de 3 barreiras principais e como exemplos de como resolvê-las para industrializar um produto artesanal. A barreira da escala, a barreira da lucratividade e a barreira da validade do produto, a barreira do shelf life do produto. Tudo isso a gente viu hoje. Olha só, quanta coisa, né? E ainda eu vi que teve vários comentários, teve várias perguntas, eu espero ter conseguido responder a maioria delas. O que eu quero deixar de novidade para vocês? Para quem é guerreiro em alimentos, que está no meu grupo do Telegram, eu vou deixar lá um mapa mental super detalhado da live de hoje, com tudo que a gente falou, com tudo que a gente abordou na live, e eu quero, olha, eu vou adorar que todos os insights que tu tiver, se tu tiver dúvida, se tu quiser aprofundar comigo, tu me manda um direct que a gente vai trocar ideia, eu vou responder com certeza. Inclusive, antes de entrar na live, eu vi que tinha direct que tinha mensagem no meu direct, eu vou responder. Quem mandou tá aqui na live, eu vou responder, só que não deu tempo de responder antes. É isso, gente. Nossa, obrigada, Márcia. Muito obrigada, mas foi ótima live. Ai, que legal. Que bom. Eu realmente espero e desejo para tu, empreendedor em alimentos, bota isso em prática, pensa no teu negócio, pensa como tu consegue otimizar o teu processo, pensa como tu consegue dar mais escala, como tu pode ter um lucro maior, como tu consegue manter ou, quiçá, aumentar o teu prazo de validade, pensando em processos industriais no teu produto artesanal, mantendo o frescor do teu produto. É isso que eu quero com os guerreiros em alimentos.
Baita live, ele falou, dá para colocar em prática amanhã mesmo. Exatamente, dicas para colocar em prática amanhã. O Massa já amanhã já chega pensando no teu processo. Se amanhã, empreendedor, tu já pensar no teu processo, selecionar o que é pré-processo e conseguir já ter insights de como ter mais escala, nossa, essa live já valeu e muito, hein? E muito. Amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais. Amanhã é como reduzir custos sem perder a qualidade de produto. Eu quero agradecer a todos que tiveram aqui hoje na live. Adoro, adoro estar aqui com vocês. E amanhã tem mais, amanhã às 20 horas, hein? Quem tiver pergunta sobre isso, já manda direct que eu já complemento o conteúdo da live. Um abraço, até amanhã.